Bom, boa tarde a todos e agradecer também pelos amigos presentes que já me adiantaram muitas informações, então a garganta também já agradece, né? Então eu vou pincelar de repente alguns pontos que eles já apresentaram para vocês, mas o foco é basicamente a gente tratar do observatório como uma plataforma que permite um gerenciamento e uma disseminação da informação e, como tal, cabe a gente compreender o que é essa plataforma, né, esse observatório, tentar desvencilhar de algumas sinonímias que às vezes se aparecem assim, de uma forma um pouco equivocada, de observatório, repositório, são plataformas de informação, mas têm diferenças, né? Para, por fim, a gente fazer um passeio junto pelo observatório, cada nicho, para compreender dentro do escopo o que é e onde a gente pode estar acessando determinadas informações lá dentro dele, a que ele se refere, tipos de documentos. Então, a gente vai conseguir ver isso passo a passo. Como eu comentei, a priori é interessante a gente entender essa diferença, né, do que é um observatório, né, e, para tal, já anular um equívoco de comparação com o repositório, né. Alguns autores versam sobre o observatório e discutem que a grande questão é que o observatório ele é uma plataforma que tem por foco a promoção do debate, dá visibilidade e, ao mesmo tempo, dá uma equanimidade das vozes, ou seja, é uma plataforma que ela pode até se posicionar, ela apresenta determinadas informações, mas a grande questão é você tornar visível um determinado fato, uma determinada tipologia informacional e dar equilíbrio, tendo em vista que são fontes, muitas das vezes, recorrentes, rápidas, que surgem e desaparecem. Quando a gente pensa, por exemplo, nos jornais eletrônicos, blogs e grupos de discussões, enfim, são fontes que, muitas das vezes, a gente tem um determinado viés anti-tabaco, pró-tabaco, então a gente tenta apresentar, claro, ressaltando que, no caso do observatório, a política que o fomenta é a respeito do 5.3, né? O foco do observatório é justamente dar uma visibilidade sobre a interferência que a própria indústria do tabaco promove dentro do Brasil, ou seja, um observatório nível nacional, mas a gente também apresenta um pouco o contraponto do que a indústria discorre. Então, questões que dizem respeito à economia do tabaco, a gente sempre apresenta uma documentação que demonstra e que muitas das vezes consegue, além de refutar, apresentar dados precisos sobre determinadas falácias que foram até apresentadas pelos nossos colegas aqui então. Reis e Fernandes e Abreu também têm um viés interessante para discutir o observatório, porque eles acrescentam que o observatório ele tem como função promover atividades de vigilância, né? Ou seja, ele tem que estar sempre alerta para o que está acontecendo dentro de uma determinada questão. No caso, a gente tem que promover e tentar abrir os olhos no que diz respeito ao que as indústrias de tabaco estão promovendo de interferência. Esse é o foco do nosso observatório. E, para tal, a gente tem que considerar que há um processo ético e sistemático, né? Como eu acabei de comentar, a gente apresenta os pontos de vista dentro de uma análise técnica, a gente não apresenta apenas trechos soltos, então a gente tem essa questão da fonte documental para estar dando contraponto e, ao mesmo tempo, refutando determinados discursos, e sistemático porque envolve todo um processo de como gerenciar esses dados e, por conseguinte, as informações para, por fim, prover a disseminação delas. Então, não é simplesmente encontrar um documento, fazer um upload. Então, a gente tem que fazer uma análise, que fonte é essa, se essa fonte de fato procede, se ela é atual, e aqui ela pode estar acrescentando algum debate, né? Rapidamente, como não é o foco, o repositório ele já tem uma outra preocupação, né? Como vocês podem observar, o observatório ele tem esse foco, no caso, só voltar rapidinho, no conteúdo, né? O foco do observatório é apresentar um tema e, por conseguinte, a gente tem os documentos para dar esse suporte. No caso, os repositórios eles já focam única e exclusivamente nos documentos.
Então, a gente não tem uma preocupação no que diz respeito à questão de debate, na questão de vigilância e até mesmo a questão de visibilidade de um tema atual. A preocupação do repositório ele é mais de armazenamento. Então, é um meio que é preciso no que diz respeito a encontrar determinadas tipologias documentais, determinados autores, datas, idiomas. O recomendável aí para um repositório, mas no que diz respeito a uma discussão de uma questão que está sendo abordada pela indústria e que, como tal, a gente precisa promover esse assunto e proporcionar um debate que muitas das vezes dá um revés até para a indústria, se a gente pensar em alguns posicionamentos dentro do âmbito jurídico, que tem as votações dentro das próprias câmaras, né, do deputado e do Senado, quando a gente apresenta um documento que diz respeito a um projeto de lei, acaba que o observatório ele tem uma função muito mais ágil, porque você consegue trazer todos os receptores para uma discussão a qual ele pode ser proativo, né? Em contrapartida, o repositório ele tem o foco só nos documentos, então ele estrutura, reúne, ele tem essa preocupação com a visibilidade, mas de uma forma um pouco mais aprofundada, no que diz respeito apenas à pesquisa. Ele não é, a priori, uma plataforma para tomadas de decisões, para engajamentos políticos e, como eu ressalto, a questão do debate, né? Então, eu trago 2 exemplos. O Legacy, né, que é um repositório que diz respeito a tipologia documental sobre as interferências da indústria, e o outro exemplo é da própria casa, que é o Arca, né? Então, cabe a gente visitar um pouquinho os dois. Ambos têm a questão da taxonomia, né? Então, são 2 plataformas que se preocupam com uma estruturação de informação e que, ao mesmo tempo, tem essa preocupação com uma determinada área de conhecimento, né? Ela tem essa questão de estruturar, de ser temático e, ao mesmo tempo, promover uma interação com outras áreas. Então, tanto o repositório, mas focando no nosso observatório, a gente tem a preocupação de sistematizar questões que podem dizer respeito a políticas, como eu comentei, documentos jurídicos, notícias de jornais eletrônicos, blog, vídeos. Então, a gente interage, através dessas tipologias documentais, várias áreas do saber. Então, vocês podem encontrar no observatório conteúdos que o próprio tema ele aborda várias referências. Então, não tem apenas o embasamento técnico-científico, né? A gente também pode encontrar um vídeo do YouTube, um áudio. Às vezes, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da fumicultura, tem muitos áudios que são apresentados, né, em alguns jornais. Então, você tem, para além do jornal eletrônico, tem o MP3, que você pode baixar nesses jornais e acessar. Então, a Rádio Afubra, exatamente. Então, são várias, como é que posso dizer, tipologias documentais e, ao mesmo tempo, áreas de saber que estão lá reunidas dentro de uma determinada questão ao qual nós estruturamos a política do observatório, sempre o 5.3, né? De vez em quando, a gente apresenta algumas fontes informacionais que têm a ver com a questão do controle do tabaco. Claro, às vezes tem uma questão atual que é pertinente, mas o foco é sempre o 5.3. O lado bom da gente entender um pouco mais essa taxonomia do observatório é que ele é um formato híbrido, né? Então, ele permite um cruzamento de dados que constam tanto no observatório quanto a dados externos. Ou seja, não é apenas o conteúdo a qual gerenciamos e inserimos ali dentro. Vocês podem, por meio de links ou por meio de outras plataformas, acessar informações no observatório. A gente tem até o cruzamento com o observatório de outros países, né? O próprio observatório da África, do Sri Lanka, a gente consegue fazer esses cruzamentos. Ele é um observatório semi-hierárquico porque ele tem uma estruturação, mas, ao mesmo tempo, há uma flexibilidade de gerenciamento dos dados. Então, a gente consegue editar os dados que constam no observatório à vontade, retirar, incluir, aumentar. Tem uma facilidade de manutenção do conteúdo, né?
A questão da usabilidade é importante porque a gente se preocupa em promover um observatório que tenha preocupação com a disseminação da informação tanto para o especialista, aquele cara que é um pesquisador, ao mesmo tempo para o leigo. Então, quando há um determinado conceito utilizado pela saúde pública ou por algum outro pesquisador que discuta a questão do controle do tabaco, a gente tem a preocupação de explicar esses conceitos, porque a gente pensa que a informação está lá disponível para todos. Então, a gente não se dedica a construir um observatório para um público específico. Ele é aberto também nessa questão. Como eu comentei, a lógica é hipertextual, então não são páginas de texto corrido, a gente tem hiperlinks que levam para outros campos no observatório ou fora dele, né? E isso nos traz algumas vantagens. Primeiro, que é a questão da quebra de barreiras culturais. Claro, dentro de um determinado limite, né? A gente está pensando numa plataforma online, então também há limitações quanto ao uso, né, de uma ferramenta online, mas dentro do possível a gente tenta facilitar no que diz respeito ao gerenciamento do conteúdo, ou seja, pensando nos próprios profissionais que atuam no observatório. Vale ressaltar, sou eu, a própria coordenadora Silvana e a Daniele, que fazem parte aqui do observatório, né, que gerencia, traz conteúdo, que a gente pensa essa questão. Mas, ao mesmo tempo, a gente se preocupa com a linguagem, a gente se preocupa com o modo de acesso dos documentos, para com que tente diluir um pouco de algumas barreiras de encontrar, né, dentro também das limitações da própria plataforma. Então, ressalta a questão do diálogo com plataformas externas. Então, vocês não vão encontrar um conteúdo que é único, exclusivo do formato MediaWiki. A questão da praticidade na gestão da informação, a gente tenta promover um acesso a documentos, criar conteúdo de uma forma fácil para a gente, para poder tornar essa disseminação o mais ágil possível. Só que, como todo lado bom, também tem o lado complicado, né? A complicação do observatório é a necessidade de constante revisão. Constante atualização da plataforma, constante revisão do texto, de entrecruzamento entre as páginas, porque, como são páginas dentro de um formato MediaWiki, a gente tem que fazer com que elas dialoguem, para com que o conteúdo não fique solto dentro da plataforma. Se a gente pensar, uma analogia bem rápida, no que acontece quando a gente faz uma pesquisa genérica no Google e aí você recupera 1 de 1 milhão. Aquela coisa que é estranha, absurda e que, obviamente, é complicada por uma pesquisa. Dentro do possível, a gente tenta fazer o diálogo entre as páginas para com que isso não ocorra, né? Torne essa informação o mais precisa, sem uma perda muito grande de tempo e de documentos, né? E além do próprio conteúdo que está explícito nas páginas eletrônicas. Como eu comentei, o observatório ele apresenta várias tipologias documentais. Então, temos livros, notícias, leis, áudios, vídeos. Eu acho até interessante a gente comentar no caso dos vídeos, porque esse exemplo que aparece aí é do mundo do Dr. Nicotino, né? É um vídeo, a priori, com uma pegada infantil, mas o próprio nome do cientista remete, né, a um determinado elemento que, enfim, sabemos muito bem o complicador dele. E inclusive, uma alusão a um programa muito antigo, não sei se alguém aqui conhece, que é o Fantástico Mundo de Beckman, que também era um programa infantil. Ele pega o mesmo layout desse programa, que é um programa basicamente para apresentar a ciência para as crianças, né? Como você fazer determinadas brincadeiras com elementos químicos e afins. Só que aqui a gente tem essas mesmas brincadeiras, personagens já para um viés do tabaco, né? De uma promoção de um elemento que não é, em termos legais, permitidos para a criança, mas a criança pode ver através de um vídeo infantil. Enfim, uma atenção que vale complementar ao observatório é que todos os documentos que constam lá dentro para referenciar o conteúdo que está sendo escrito, eles são dispostos através da norma da ABNT. É pertinente no que diz respeito a uma construção de trabalho científico, afinal de contas, essa disseminação da informação ela pode ser utilizada para a tomada de decisão, para a construção de trabalhos, artigos, promoção de políticas públicas, questão de leis também, a gente já utilizou alguns temas lá para discutir
né, projetos de leis, mas também é não só interessante nesse viés acadêmico, científico, mas no que diz respeito à segurança da informação. Afinal de contas, vale ressaltar que o observatório, por se pautar no 5.3, ele apresenta uma documentação que, de certa forma, ataca a imagem da indústria do tabaco. Então, a gente não pode fazer nenhuma alusão apresentando fontes duvidosas ou que a própria fonte não esteja descrita da forma correta dentro de uma norma. Então, uma simples mudança de um título, de um autor, ou o simples fato de construir um referencial errado e, por exemplo, botar um link quebrado de uma notícia seria o suficiente para um ataque que mostre que, olha, não há uma plausibilidade nessa informação, a fonte não existe, a fonte está errada, enfim. Então, acaba que, para além da questão de formatação acadêmica ou mesmo estética, também tem essa questão da segurança. Aqui, rapidamente, acho que não cabe perder tempo, mas tem um determinado padrão para esses tipos de documentos que constam lá dentro, né? Documentos textuais em PDF, com uma resolução mínima, documentos audiovisuais em AVI, uma resolução mais amigável para os computadores acessarem. Documentos imagéticos sempre JPEG, JPG, que aí é uma limitação da plataforma, não é uma escolha política da nossa construção. E documentos de áudio formato MP3 com uma resolução aceitável, nada muito pesado, porque a gente também tem sempre a preocupação com o espaço de armazenamento desses documentos. Indexação, apresentando rapidamente, diz respeito a como a gente vai categorizar todo esse conteúdo, ou seja, a gente está falando de várias questões que dizem respeito à indústria e de vários documentos que são alocados lá dentro. Então, cabe a gente pensar em como vai alocar essa documentação, sempre considerando esses fatores, que são a entropia, exaustividade, especificidade, coesão e qualidade. Vale apresentar rapidamente cada um. A entropia, a gente se preocupa com a questão do grau de dispersão. Então, a gente tem que incluir a documentação no observatório de uma forma que ela tenha um grau mínimo de se perder. É complicado porque também tem as limitações não só do documento quanto da plataforma. Então, a gente, dentro do possível, tenta tornar esse grau de entropia o menor para com que a pesquisa seja benéfica para qualquer pessoa, como eu falei, especialista ou leigo do assunto. A questão da exaustividade, que versa sobre a quantidade de termos atribuídos aos documentos. Ou seja, se a gente tem um jornal eletrônico que fala do Sinditabaco, que participou de uma reunião com X pessoas, parlamentares e afins, esse documento provavelmente vai ter um grau de exaustividade grande, porque tem vários elementos significativos nesse documento para uma determinada busca. De repente, alguém se interessa em acessar o observatório através do Sinditabaco, ou através de determinado nome de um parlamentar que consta naquele documento, ou pelo nome do evento, enfim. Então, a exaustividade ela considera isso, o modo de você acessar esse documento de diversas formas. A especificidade já é o contrário, já é a questão do grau de precisão, porque também a gente não pode simplesmente vamos incluir o documento e colocar 1 milhão de termos para tornar ele acessível, porque isso também gera dispersão. Então, tem um controle, não é colocar 20 termos para acessar ele de 20 formas diferentes. Tem o que é pertinente para a gente encontrar. Então, um exemplo bem básico eu não vou atribuir termos, por exemplo, que considerem preposições, artigos definidos, indefinidos. Isso não é interessante para um documento. Se eu atribuir esse termo na busca, qualquer palavra vai recuperar um monte de conteúdos, documentos, enfim. Ninguém vai acessar um Google de 1 milhão de itens. A questão da coesão, então, para além do documento, a gente se preocupa em construir um conteúdo que traz uma narrativa e, por conseguinte, um acesso à informação. Então, quando a gente apresenta um determinado documento, a gente descreve sobre, trazendo início, meio e fim.
não deixando ele solto numa página qualquer dentro do observatório, né, e trazendo o mínimo necessário para o entendimento, sem se prolongar muito, afinal de contas, tem documentos que também são muito grandes. Se a gente pensar numa tese, a gente não vai descrever o conteúdo em 200 páginas se a tese tem isso, por exemplo. A gente faz um verbete, né, para poder apresentar sobre o que versa aquele documento. Se há o interesse maior do pesquisador, tem a referência e o próprio documento lá para ele acessar. Por fim, a qualidade, né, que é a revisão constante dos itens anteriores. Como eu falei, é uma questão necessária da política de indexação, mas também pela plataforma de observatório, né? Há uma necessidade de fazer uma revisão das referências, se constam lá de forma correta, do conteúdo do português, se os links estão quebrados, se estão recuperar os links, associar a sua tipologia documental. Então, essa é a parte mais completa e que demanda mais esforço no que diz respeito ao gerenciamento do observatório.